Havendo o número de presença legal, em nome de Deus, damos por iniciada a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí. Passamos agora para o expediente, onde teremos a leitura das correspondências recebida e expedida. Projeto de Lei número 28/2021. Súmula. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, aprovará e eu, Prefeita Municipal, sancionarei a seguinte lei. Artigo 1º. O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de São Pedro do Ivaí para o quadriênio de 2022 a 2025 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos projetos de duração continuada, em conformidade com os anexos integrantes desta lei. Parágrafo 1º. Os anexos que compõem o Plano Plurianual serão estruturados por entidades, órgãos, unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, projetos, atividades ou operações especiais e rúbricas das receitas correntes e de capital. Parágrafo 2º. Para fins desta lei, destacam-se: inciso 1. Programa. O instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Objetivos. Os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo. 3. Projeto/atividade ou operações especiais. A especificação da natureza da ação que se pretende realizar. 4. Ações. O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa. Artigo 2º. Os valores dos anexos integrantes desta lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 7% para o exercício financeiro de 2022 e 5% para 2023, 2024 e 2025 ao ano, e com a previsão de receitas oriundas com convênios com órgãos estaduais e federais e demais receitas. Artigo 3º. As alterações na programação deste plano plurianual somente poderão ser promovidas mediante lei específica votada na Câmara Municipal. Parágrafo único. Anualmente, o Poder Executivo Municipal deverá enviar à Câmara Municipal solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e à Lei Orçamentária Anual, LUA. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas. Artigo 5º. As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na lei de diretrizes orçamentárias extraídas dos anexos desta lei. Artigo 6º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão. Artigo 7º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, edifício da Prefeitura Municipal, gabinete da Prefeita, em 27 de setembro de 2021. Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada ao Poder Executivo e aos departamentos competentes, nos termos abaixo relacionados e descritos. Indicação número 23/2021, 28 de setembro de 2021. O vereador que o presente subscreve solicita que seja enviado a esta Casa de Leis e divulgado no site da Prefeitura Municipal e redes sociais o cronograma de obras que serão executadas quanto ao Parque Industrial e urbanização das calçadas das avenidas José Eugênio Irineu, José Mendonça, e especialmente da Avenida Dr. Cícero de Moraes. São Pedro do Ivaí, 28 de setembro de 2021. Alexandre Ribeiro Bolonini Vieira, vereador.
Ofício 94 de 2021. São Pedro do Ivaí, 28 de setembro de 2021. Excelentíssima Senhora Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Senhora Prefeita, informamos a Vossa Excelência que em sessão plenária desta Casa, realizada no dia 27 de setembro de 2021, manifestaram-se os seguintes vereadores: José Carlos de Souza, solicitando que, quando forem executadas as obras do Parque Industrial, que sejam fiscalizadas e acompanhadas pelos fiscais responsáveis. Wilson Tavares, mencionando a importância da sinalização e readequação dos redutores de velocidade, principalmente da travessia elevada em frente a panificadoras e pão, que necessita urgente de providências, pois os motoristas não estão respeitando, podendo causar graves acidentes, solicitando esta reforçada solicitação reforçada pelo José Carlos de Souza. Marcos José Barbosa, solicitando que seja acionado o departamento competente no sentido de que seja edificado redutor de velocidade urgentemente na estrada número 2, Humberto Bernardi, nas proximidades dos conjuntos Alto da Boa Vista e Vitória Régia. Cláudio Donizete Ramos, parabenizando e agradecendo todo empenho em prol da obra de instalação do poço artesiano do quilômetro 14, que é uma grande conquista para o município e que em breve irá beneficiar muitas famílias. Alexandre Ribeiro Bolonini Vieira, solicitando informações sobre a abertura dos cursos profissionalizantes que serão ofertados, que se contempla também o curso de corte e costura, pois novamente foi procurado pelas facções de roupas que anseiam por esse tipo de mão de obra, o que pode gerar empregos no município. Caso não esteja no cronograma, que analise a possibilidade de incluir. O vereador solicitou que as dependências do CRAS e CREAS sejam separadas o mais rápido possível, pois um faz trabalho de prevenção de situações de vulnerabilidade social e o outro trata as consequências. Portanto, devem estar separados para dar atendimento digno a quem necessita. O vereador solicitou que seja informado, em relação ao Departamento de Esportes, quais os horários e quais atividades que estão sendo desenvolvidas pelos funcionários do referido departamento. Ainda, o vereador comentou sobre a situação desagradável que ocorreu recentemente no posto de saúde da Coapar, sobre a falta do aparelho medidor de pressão, esfigmomanômetro, que é indispensável para os atendimentos. Então, que seja feita a aquisição de novos aparelhos para que não aconteça novamente. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos com os mais elevados protestos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Eduardo do Prado Martins, Presidente. Ofício 95/2021. São Pedro do Ivaí, 4 de outubro de 2021. Ao senhor Renato Costa Farias, sócio proprietário da empresa Usinagem Vale do Ivaí, Jardim Alegre, Paraná. Vimos por meio deste solicitar de Vossa Senhoria a doação de pavimentação asfáltica para o pátio do estacionamento do Hospital Santa Casa de Misericórdia Maria Santíssima. Tal solicitação se faz diante da necessidade de oferecer melhores condições para as pessoas que fazem uso do referido local. Sendo que nos apresenta para o momento, usamos da oportunidade para manifestar nossos protestos de apreço e autoconsideração com que subscrevemos-nos atenciosamente. Hildo Bernardes de Camargo, Alexandre Ribeiro Bolonini Vieira, Cláudio Donizete Ramos, José Batista Filho, Wilson Tavares, Carlos Eduardo Prado Martins, Marcos Aparecido Bernardes, Marcos José Barbosa, José Carlos de Souza. Ofício Circular 7/2021. Curitiba, 28 de setembro de 2021. Às suas excelências, os senhores presidentes de câmaras legislativas municipais, Estado do Paraná. Senhor presidente, a Comissão Mulheres da Política
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apresenta informações a respeito do curso Construindo Candidaturas 2022, em caráter complementar à reunião virtual ocorrida no dia 27 de setembro. Conforme mencionado anteriormente, o curso, que contará com tradutor e intérprete de Libras, será gratuito e voltado à sociedade em geral, especialmente aos homens e às mulheres que estão à frente das atividades partidárias e aqueles e aquelas que pretendem lançar candidatura nas eleições gerais 2022. Tem por propósito mobilizar cidadãs e cidadãos para a importância da participação igualitária na política, instrumentalizando-as para a construção de candidaturas que permitam maior igualdade, justiça e democracia. Os encontros ocorrerão de 5 a 28 de outubro, todas as terças e as quintas-feiras, das 19 às 22h15. E no sábado, 23/10, das 8h30 às 10h30, em substituição ao encontro que aconteceria em 12 de outubro, feriado nacional. Referidos encontros serão transmitidos em tempo real aos inscritos, os quais participarão na modalidade EAD, em razão da situação sensível de saúde pública causada pela pandemia Covid-19. Contando com os bons prestes de Vossa Excelência para ampla divulgação aos vereadores e às vereadoras dessa Casa e suas assessorias, informa-se ainda que o curso totalizará carga horária de 24 horas, com emissão de certificado de participação para aqueles que tiverem pelo menos 75% de frequência, e que a grade e as inscrições podem ser acessadas na página TRE Paraná ou por meio do link. Eventuais dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail mulheresnapolitica@tre-pr.jus.br ou direcionadas ao telefone 41 3072 4876. Respeitosamente, Adriana de Lourdes Cimete, juíza eleitoral de Curitiba, presidente da Comissão Mulheres na Política. Era o que continha, senhor presidente. Terminando o expediente, passamos para a ordem do dia, onde teremos a discussão do projeto de lei número 19/2021, que a secretária fará a leitura da súmula. Projeto de lei número 19 de 2021, súmula. Cria os componentes do município de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dá outras providências. De autoria do Poder Executivo, já foi votado em primeira discussão na sessão anterior e está em discussão. Os vereadores que quiserem falar sobre o projeto, a palavra está livre. Não havendo ninguém que queira falar sobre o projeto, vou colocá-lo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Teremos agora a discussão do requerimento número 27/2021, que teremos a leitura da súmula. Requerimento número 27 de 2021. Os vereadores que o presente subscrevem, nos termos regimentais, requerem que o Poder Executivo Municipal envie um projeto de lei que dispõe sobre desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para o exercício fiscal de 2022 e dá outras providências. Em anexo, encaminha anteprojeto de lei para que seja adequado de acordo com a realidade do município. É assinado pelos vereadores Alexandre Ribeiro Bolognini Vieira e Rildo Bernardes de Camargo. Está em discussão. Os vereadores que quiserem falar sobre o requerimento, a palavra está livre. A palavra com o vereador Alexandre. Boa tarde, presidente, demais vereadores, jurídico, secretárias e imprensa. Com relação a esse projeto, vimos que a questão, da energia e água, faltando água em vários setores aí, graças a Deus deu uma chuva muito boa,
não suficiente para encher nossos rios, né? E, de acordo com esse projeto, as pessoas se cadastram para uma média de água e de luz de janeiro a setembro, e se eles conseguirem bater a meta de economia em suas residências, eles ganham desconto, né, no IPTU. É um projeto que eu acho que é de suma importância, ajudará não só a questão financeira do nosso povo, né, mas também economia de água e energia, né, de todo o território aí do São Pedro e Ivaí, do Paraná e do nosso Brasil com a falta de água. Tá? Peço aí o apoio dos novos vereadores, sem mais. A palavra com o vereador Marcos Aparecido Bernardes. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao nosso jurídico, às nossas secretárias e aos ouvintes da 105.9. Senhor presidente, eu tenho só uma dúvida a respeito desse projeto. Lógico que se for favorecer o povo, tudo que venha para favorecer a população, eu estou de acordo. Só que eu gostaria de perguntar para o nosso jurídico se o prefeito pode fazer renúncia de receita. Porque se ele fazer isso, ele não tem que criar o vereador Rildo, depois acho que pode explicar direito, ele não tem que criar uma outra fonte de captação para modo de dar esse desconto. Eu queria que o nosso jurídico respondesse se o prefeito pode dar renúncia de receita. Eu peço que o nosso jurídico responda por ofício para mim, para a próxima. Aí depois dessa resposta eu vou dizer se sim ou não. Muito obrigado. A palavra com o vereador Rildo. Nobres colegas vereadores, jurídico, a imprensa que transmitirá logo após a nossa sessão, a Rádio 105.9, a respeito, primeiramente, do projeto. O projeto, senhor presidente, ele vem de encontro à questão econômica hoje e financeira da população devido à pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que verificar que tem requisitos no projeto, né, que não vai afetar tanto a questão da receita do município. Tá? Porque até então o IPTU teve um aumento até muito significante, que até agora eu estou aguardando uma resposta do questionamento que eu fiz do índice, né? E respondendo a pergunta do vereador Marcos, só para a renúncia da receita é quando você renuncia à receita total. Aqui está colocando critérios para que haja uma economicidade, tanto na questão da água, a gente comentou a questão da Sanepar, e a questão da energia elétrica do nosso município e da nossa população. Então, diante disso daí, a renúncia da receita é quando se renuncia o total da receita. Ali não está se renunciando ao total da receita. Ali está colocando alguns critérios para que abaixe o valor do IPTU para essas pessoas de baixa renda, a gente vai dizer. No caso, tem muitas que têm alguns benefícios durante a assistência social, que esses daí eles já têm o benefício da luz fraterna, tem a questão da Sanepar também, que tem a questão da água também, que é a baixa renda. Mas aí a gente vê que são projetos que, ao mesmo tempo que o vereador Alexandre e a gente construiu esse projeto, vimos esse projeto, a gente está deixando que o município vê se há condições de fazer esse projeto, sancioná-lo. Então, na verdade, é uma sugestão que a gente vê
que é viável à nossa população. Eu acredito que muitas outras cidades já entraram com esses projetos também e, com certeza, foi aprovado e foi sancionado e foi, com certeza, foi beneficiado muita população e, ao mesmo tempo, trazer a economia que a gente necessita perante a questão das faturas de água e luz que a população consome com uma certa quantidade certa elevada, senhor presidente. É só isso, muito obrigado. Retiramos de pauta e solicitamos ao jurídico as informações para votar na próxima sessão. Passamos para as explicações pessoais. Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra, está livre. A palavra com o vereador Marcos Aparecido Bernardes. Senhor presidente, eu gostaria só de encaminhar um ofício à prefeita, ao chefe de obra, o Gui Raims, pelo trabalho que eles fizeram lá na Marisa, nas praças, em volta do posto de saúde, que andaram roçando as gramas, limpando as ruas lá, ficou muito boa. A gente teve aí para trás aí cobrando deles, da prefeita, que a população estava reclamando. E eles foram lá e atenderam a população. Muito obrigado. Então, gostaria de encaminhar um ofício para eles. E falando mais a respeito desse requerimento do vereador Alexandre do Rildo, sabe por que eu estou querendo esse questionamento, vereador? Porque no passado eu pedi que fizesse renúncia de receita a respeito do IPTU para muitas pessoas que, vamos dizer assim, não tinham condições de pagar o IPTU. E são pessoas carentes. E a resposta que eu tive foi que para mim tirar uma receita que você ia pagar para o município, eu teria que criar outra. Então, por isso, eu estou questionando o nosso jurídico. Mas eu ainda sugiro que, como todo ano tem aquele desconto de 5%, 10%, acho que 15%, não sei, 20%, que se a prefeita puder analisar e der um desconto maior para essas pessoas, eu acho que seria justo. Porque, na realidade, como o povo está reclamando que subiu o IPTU, subiu. Mas, como eu já falei, não foi na gestão dela. Foi de um decreto que foi feito no mês de dezembro, que aumentou o valor da URM lá, que subiu o IPTU. E não tinha como ela voltar atrás. Eu conversei com ela a respeito disso, foi questionado, e não teve como ela voltar atrás e deixar de como estava, entendeu? Mas o que ela puder fazer para atender o nosso povo, ela vai fazer. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra com o vereador Alexandre. Senhor presidente, pegando um gancho aí do vereador Marcos, com certeza, se for para o bem da população, né, ela vai fazer sim, né? E nós aqui estamos trabalhando para isso. Se a gente for fazer pelas regras que estão aqui nesse projeto de lei, que eu e o vereador Rildo organizamos, além desse desconto do IPTU, para ele conseguir esse desconto do IPTU, ele vai ter que bater uma meta para não gastar tanto com água e com luz, né? Então, para ele vai ser para o pessoal em geral, vai dar um desconto legal no final nas contas, né? Temos também essa situação desse 24,52% que foi aumentado a mais, né? O pessoal sofreu com isso aí, né? Mas um questionamento posterior depois era questão de como foi um decreto feito pelo prefeito anterior, se ele não poderia ter sido revogado.
né? Mas aí já foge um pouco da questão do projeto em si. Mas, sem problema algum, o jurídico nosso, antes de deixar pronto esse projeto, foi analisado e vamos aguardar aí para a semana que vem a explicação do jurídico para que, assim, sendo aprovado por todos, né, estando a contento de todos os nossos colegas. Com relação ao Outubro Rosa, nós estamos aí em outubro, onde estamos com a prevenção do câncer de mama, né? Gostaria, né, assim como as outras atividades que foram feitas, né, o Setembro Amarelo, né, o Agosto Azul, para que seja feito, senhor presidente, já organizado antes essas campanhas, sabe, de orientação, proporcionar serviços de diagnóstico e tratamento. Com isso, contribuiria também para a redução da mortalidade no nosso povo. Assim, através de palestras, né, e alguns eventos que sempre foi feito, pode ter sido, devido à pandemia, não ter feito, mas com os devidos cuidados poderia ter se organizado. Gostaria de parabenizar, através de ofício, a Escola Anjo Dourado pela realização da Semana da Criança. Começou hoje, quem tem criança na escola citada, várias atividades diferentes até sexta-feira aí, né? Cabelo maluco, fantasia, fazendo com que as crianças se motivem para ir para a escola. Eu posso dizer com propriedade, com relação à minha filha, que hoje estava eufórica para ir. São coisas diferentes que ajudam não só as crianças, mas também motivam o profissional, né, os professores, a diretoria, e que serve também de exemplo para o município, né? Se não fizer a semana, se não tiver atividade, por exemplo, uma semana inteira, que seja feito 2, 3 dias, né? Para motivar principalmente as criancinhas menores. Eu gostaria também de saber do departamento responsável, senhor presidente, o porquê de tanta dispensa de licitação. Em 2020, teve 28 ao total. 2021, nós estamos em setembro, entrando em 9 meses completo, né? Nós tivemos 43 até o momento, sem estar atualizado o portal o site, o portal de transparência. Um acréscimo de mais de 50%. Não sei o porquê, mas gostaria de saber, através de ofício do setor responsável, o porquê dessa quantidade tão grande de dispensa de licitação. Senhor presidente, com relação à utilização do bosque, né, como o vereador Marco também já citou, a questão ficou um valor praticamente inviável, acima de R$ 300 para alocar o bosque, sendo um custo-benefício, no meu ponto de vista, não sendo compensatório. Eu creio que seria compensatório se tivesse, por exemplo, algumas atrações, como o Parque das Aves em Foz do Iguaçu, o Parque do Ingá, em Maringá, onde as pessoas poderiam visitar, conhecer novas plantas, se tivesse alguns bichos, uma área, por exemplo, dentro ali do bosque, uma área de caminhada, alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas de São Pedro pudessem aproveitar melhor aquele espaço. Haja visto que, acho que esse ano aí só teve uma reunião, logo no começo do ano, da saúde, e mais nada. Acaba ficando inviável, né? Hoje lá nós temos um funcionário para cuidar praticamente de uma tartaruga. Então, a utilização melhor daquele espaço voltada para a comunidade. Sem mais, presidente. Não havendo mais a palavra com o vereador Rildo.
Só gostaria de fazer alguns comentários. E primeiro eu gostaria de encaminhar também uma solicitação a pedido de alguns agricultores, né? Como o vereador Wilson comentou na sessão passada, que fizeram arrumar a ponte, né, que dá acesso a outros municípios, favorecendo com certeza o nosso município na questão de grãos que vão vir para Cocari, para cooperativas aqui do nosso município, que vai gerar ICMS. Mas assim mesmo, tem alguns agricultores que solicitaram alguns benfeitorias, na verdade, né? Arrumação de estradas, carreadores. A gente vê que o município está fazendo as estradas principais, né? Conforme estava fazendo, estava muita seca, não estava tendo condições de dar o andamento no serviço. Mas eu gostaria de levar aqui 3 pedidos, né, 2 pedidos de agricultores que já solicitaram desde o início do ano, já conversaram até com o senhor presidente, o filho do senhor Natal de Ângelo ali, que ele mora aqui próximo à usina, e ele precisa que dê uma arrumada a entrada ali do carreador dele. A gente vê que o maquinário da prefeitura, de repente, está passando por lá para fazer uma estrada, poderia parar ali e fazer a adequação necessária ali que ele precisa. O senhor Paulo Yamamoto também ali próximo ao pesqueiro do Carreta, que ele também está solicitando 150 metros para arrumar. O vereador José Carlos de Souza já deu a pissarra, né, que é a matéria-prima que é mais difícil, né? Então a gente tem que ver facilitar algumas coisas para esses agricultores também, que o encarregado dos serviços rodoviários, que ele faça uma visita nesses agricultores que tanto colaboram com o nosso município e precisam, algumas vezes, que sejam feitos esses pequenos serviços para eles, para que eles tenham mais adequação na hora de sair da sua propriedade, outros terem mais comodidade, porque a gente sabe que a questão de uma estrada ruim não é só na questão da agricultura, mas também numa questão de emergência, ela tem que estar em boas condições para ser trafegável, né, senhor presidente? E solicitando um pedido já meu desde o início, já que a gente vem, como está falando aqui da questão da taxa do IPTU, na verdade não está falando em renúncia, não está falando em isenção à lei, está falando em desconto maior para as pessoas que atenderem os requisitos. Então, é desconto maior, tá? Porque todo ano, se for ver, todo ano a gente faz essa campanha da premiação, mas geralmente são os mesmos que pagam. Se a gente for ver, puxar um relatório, são as mesmas pessoas que pagam todo ano. Então, não tem nenhum atrativo maior para aquelas pessoas que não pagam fazerem esse pagamento, né? Andar kits como o nosso município. E tem o Refisp, que eu perguntei, falaram que por enquanto não ia fazer mais para frente, mas nós já estamos em outubro. Aí se faz uma lei para vigorar dezembro, onde que os gastos das famílias aumentam mais, e tem muitos deles que estão querendo acertar sua situação, né, tributária com o município, eles estão querendo, mas eles precisam que saia esse refis para fazer esse parcelamento, como o vereador Marcos da Marisa comentou, todo ano tem também, a gente já tem esse desconto. Então eu gostaria que eles agilizassem a questão desse refis. É uma lei que não adianta falar que vai demorar. É uma lei que todo ano é a mesma, é só fazer alteração só nas datas, praticamente, né, que o Refisp é assim. E também o vereador Zé Carlos comentou no início a questão, eu dei uma passada no barracão e vi que tem muitos maquinários lá inservíveis, né, sem uso, no desuso. Isso está ocupando espaço lá. E que fosse feito esse leilão, é uma receita extra que entra para o município para fazer mais benfeitorias, né, também para o nosso município. E enquanto isso eles ficam lá, e cada dia que eles ficam lá, eles ficam se deteriorando mais e perdendo seu valor. Então que faça esse levantamento para fazer essa questão desse leilão. E também, senhor presidente, eu gostaria de direcionar ao senhor, principalmente, que nós participamos da audiência pública da Câmara, né, do segundo quadrimestre, e a gente viu que a Câmara permanece com a economicidade que tem a todas as gestões que tem. E a gente vê que que a Câmara já deixou de arrecadar para a Câmara, né, a questão do duodécimo, R$329 mil. Hoje é um valor bem significativo, que com certeza esse dinheiro, esse recurso, essa sobra, né, que a gente fala, com certeza está sendo bem utilizada pela prefeita, porque com certeza ela precisa dessa questão, desses recursos, para angariar mais recursos junto ao governo federal e estadual e a receita do município para fazer melhorias para o nosso município. Então, todas essas obras que vão se iniciar
na gestão da atual gestão, com certeza tem a parceria da Câmara, porque um valor desse daqui ele pode entrar muito nessas questões desses pequenos projetos que estão sendo feitos, elaborados, e esse recurso é graças à economicidade e à parceria, a parceria que a Câmara está tendo junto ao Poder Executivo. É só isso, senhor presidente, muito obrigado. Vereador Rildo, a respeito do seu Natal, foi conversado com o Leandro e parece que só estava esperando ele resolver alguma coisa lá para fazer o serviço lá. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, em nome de Deus, damos por encerrada essa sessão. Boa noite a todos.